eram as oportunidades que era, não sabe fazer mais nada, vai para delegado. Eu digo que tu és o delegado de informação médica da dermatologia. E eu só entendo estas questões das chefias como alguém que tem capacidade para motivar. Olá a todos, bem-vindos a mais um Mutual Talks. Hoje é com gosto que tenho um convidado muito especial, o Pedro Craveiro, um amigo pessoal e um companheiro profissional de longa data. Antes de mais, agradecer o facto de teres aceitado vir ao Mutual Talks e referir que é um gosto podermos ter a oportunidade de conhecer melhor o Pedro. Daniel, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de me dar a conhecer. E é um gosto. Eu já te conheço e acho que as pessoas também vão gostar muito de conhecer. Obrigado. E o que tu me quiseres perguntar, podes perguntar. Sim, o objetivo principalmente do Mutual Talks é trazer pessoas, personalidades de relevo, principalmente relacionados um bocadinho com a saúde, ok? De todas as vertentes. Já tivemos a oportunidade de ter médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fisiologistas do exercício, engenheiros biomédicos, e hoje temos a oportunidade de ter um delegado de informação médica. Não qualquer delegado de informação médica, mas eu poderia dizer o delegado de informação médica da dermatologia. Pedro, tu estás na dermatologia há quantos anos? Desde 1989. Ou seja, isto são 11... São 35 anos. 35 anos. É. Eu assisti ao início daquilo que é hoje em dia a cosmética. A quantidade de cosméticos que existe agora não tem qualquer coincidência com o que acontecia em 89. Em 89 a cosmética era baseada em fórmulas, em formulações, em manipulados. Os médicos não tinham assim tanta importância, não davam tanta importância que dão hoje à cosmética. Mas tu pronto, estás 35, eu sei que tens formação em marketing. E pronto, já agora, isto é uma fase inicial sempre do Mutual Talks. Tu és natural de onde? Do Porto. Do Porto. Ok, viveste no Porto, estudaste no Porto? Estudei no Porto, nasci no Porto, estudei no Porto, vivo no Porto. E agora moras em Lessa da Palmeira. Sei que, e conheço alguns dos teus irmãos. Vocês são quantos? Somos 3 irmãos. 3 irmãos. Também já tive a oportunidade de conhecer a tua mãe? A minha mãe. Claro. Mas ela mora em Gaia, a tua mãe? Não, a minha mãe mora em Lessa do Balio. Lessa do Balio, ok. E desde que acabaste esta formação, passaste diretamente para a dermatologia? Antes da dermatologia, eu comecei esta profissão em 87. E comecei num laboratório que se chamava, hoje em dia já não existe, que era a Biofarma Gastro. Só tinha produtos para gastroenterologia. Depois, como foi um ano após a entrada na União Europeia, a União Europeia em Portugal entra em 86, em 87 ou uma grande parte da indústria veio para Portugal. Foi quando eu nasci. Foi quando tu nasceste. veio para Portugal. Então as oportunidades de trabalho eram imensas. Os laboratórios americanos chegaram a Portugal, os europeus que não estavam em Portugal, porque havia a questão da União Europeia, vieram para Portugal, e a partir daí criaram-se muitas oportunidades para quem tinha formação em marketing, ou então quem tinha as biologias, as farmacêuticas. Foram oportunidades de trabalho. Até eu sei que houve até alguns estudantes de medicina que não acabaram o curso de medicina e foram trabalhar nessa altura para a informação médica. Por exemplo, eu no meu curso, que é o Alberto, já agora aproveito para dar um abraço ao Alberto. Sabes quem é, não sabes? Sei que é o Alberto, que entretanto estava no curso de medicina, foi assediado pela informação médica, congelou a matrícula de medicina, foi trabalhar, sei lá, 20 anos para a informação médica. Tu chegaste a cruzar com ele? Cruzaste? E entretanto, mais tarde, decide retomar o curso de medicina e foi da minha turma. E foi da tua turma. Acabámos o curso, ele agora é um excelente médico de família, mas que teve esse percurso, ou seja, disso que tu falas, dessas oportunidades, desse início. Sim, eu conheci muitos médicos que durante a sua formação em medicina faziam part-time com a indústria farmacêutica. Havia médicos que trabalhavam no Hospital São João, faziam a sua formação em medicina e ao mesmo tempo tinham um trabalho de delegado de informação médica. Isto na altura era possível.
Hoje em dia, supostamente, já não conheço ninguém, a não ser as pessoas que começaram por medicina, depois foram para delegados e depois voltaram a fazer medicina. Isso conheço alguns. Até porque nesta altura provavelmente haveria aqui um conflito de interesse e um conflito ético. Claro. Em ser. Antigamente as coisas funcionavam de uma forma diferente, não é? Era. E antigamente também acontecia que a grande parte dos delegados eram os meninos feios das famílias bonitas. Eram as oportunidades que era, não sabe fazer mais nada, vai para delegado. E havia muitos, eu conheço alguns que eram filhos de médicos, em que os pais médicos disseram, olha, tu não queres estudar, não queres fazer nenhuma formação, vais para delegado. Antigamente era um pouco isto. E num sistema de... Os médicos conheciam as pessoas da indústria farmacêutica e iam sempre criando uma espécie de relações que levavam a esta questão, que era procurar trabalho para os filhos. Até porque esses filhos de médicos acabavam por ter uma vantagem, porque já conheciam no fundo os médicos, ou pelo menos os médicos já conheciam os pais, e havia essa facilidade. Uma realidade muito diferente do que é atual, ou seja, neste momento os delegados de informação médica que começam neste momento são todos licenciados, mestrados, doutorados, a maior parte deles até em ciências farmacêuticas. Ou seja, as coisas têm efetivamente... Antigamente a Bial, que foi um dos primeiros laboratórios que começa a contratar pessoas que vinham do IPA. O IPA era o Instituto Português de Administração e Marketing, e grande parte dos licenciados e as pessoas que fizeram o curso de marketing do IPA foram trabalhar para a Bial, porque o diretor de marketing da Bial dava aulas no IPA. A Bial e o IPA sempre houve ali uma relação de proximidade que fez com que a mão de obra da Bial, os delegados da Bial, uma grande parte veio do IPA. Eu por acaso fui convidado para trabalhar para a Bial e não aceitei. Mas isso é outra questão. O que é que acontece depois? Depois começam a aparecer os cursos de farmácia, e em que havia pessoas que faziam o curso de farmácia, mas depois não se reviam naquelas farmácias de ambulatório. Queriam estar ligados à indústria, estar ligados às farmácias, mas de outra forma. Então as farmacêuticas começaram a contratar farmacêuticos. E até hoje em dia a maioria das pessoas vem de curso de farmácia. Realmente as coisas têm evoluído. E há aqui uma coisa que tu já tocaste, mas mais para a frente vou querer falar, que foi a relação humana. Já deste aí um toquezinho. Mas fala-nos um bocadinho mais sobre essa abertura. Então começaste nessa empresa de gastro, depois passaste para... Depois os convites eram de tal maneira grandes. O professor era convidado para quase todos, para os laboratórios que vinham para Portugal na altura. E então depois fui trabalhar para a Ron Poulenc. Ron Poulenc pertencia a uma farmacêutica francesa que veio da química, da indústria química, porque grande parte da indústria farmacêutica veio da indústria química, que estava ligada à ELF, aos petróleos, e então tinha uma série de medicamentos e convidaram-me para trabalhar. Eu acabei nessa altura por trabalhar aquilo que eram os neuroléticos, aquilo que era usado em psiquiatria, e tive lá 1 ano e meio. Depois a Schering AG, que hoje em dia é a Bayer, apresenta uma nova pílula, que era o Ginera, que ainda existe. Então criou até um slogan que era em implemento familiar e ginecologia nasceu uma nova era, o Ginera. E então convidaram-me para trabalhar. Estive lá 1 ano e meio. Depois aquilo houve lá umas confusões de reestruturações com uns alemães, e eu resolvi vir embora e aceitar o desafio da Stifel. E aí é que eu entro na dermatologia. E então a Stifel era um laboratório americano, estava em Portugal, para há 6 meses, uma coisa assim, logo no início. Então tive 13 anos na Stifel, acabei por ser o responsável por Portugal, naquilo que era o marketing e vendas. Claro que estava ligada a Espanha, a Madrid, porque era Portugal, a Stifel era Portugal e Espanha. Depois houve uma oportunidade. E nessa altura quais eram os produtos que eram assim
Tu dizes que no início da dermatologia, diferente que agora, que nós somos inundados em... Se queremos um produto, existe 100 referências. Nessa altura, se calhar a Stifel, que até neste momento até quase que abandonou Portugal, tem pouquíssimas coisas na dermatologia. Quais eram assim os produtos que as pessoas lá em casa certamente vão reconhecê-los? A Stifel era baseado muito na escola alemã e a escola francesa de dermatologia. Então o produto mais conhecido da Stifel na altura era o peroxibenzil para a acne. Como é que se chamava? Qual era o nome? Chamava-se Benoxigel. E depois havia uma fórmula de higiene que era o Panoxil Wash. E essa foi o grande produto que veio para a dermatologia, que era um avanço porque a acne, topicamente, na altura, os tópicos, ainda hoje, eram uma das principais armas terapêuticas. Depois começou com os chamados shampoos de coaltar. Começou a destilar alcatrões, as madeiras de pinheiro, os xistos, tudo isso, do resultado disso, podia-se fazer substâncias que seriam antimitóticas, impediam a divisão celular. O que era interessante para a psoríase do couro cabeludo, a dermatite seborreica. Como é que se chamava o nome? Chamava-se Politar. Nós já temos esses shampoos de alcatrão ainda hoje são utilizados no tratamento da psoríase do couro cabeludo e do eczema seborreico do couro cabeludo. E depois tínhamos uma outra substância também que na altura era usada, que era a antralina, que era um tópico para a psoríase e era em short contact. Aquilo era aquilo que hoje em dia se chama-se Livon, ou seja, de aplicação mantida. O doente aplicava, deixava de estar uma série de minutos, então aquilo provocava uma reação inflamatória. Que também ainda usamos, mas não na psoríase, mas noutras situações. Claro. Neste momento, por exemplo, só para título de conhecimento, na alopecia areata, é uma das opções, por acaso não é das que eu uso com mais frequência, mas é uma das opções usar a antralina que gera uma reação inflamatória e essa reação inflamatória pode fazer crescer o cabelo. Desculpa ter-te interrompido. E depois havia muitas formulações em sabonete. Eram os sabonetes. Então os mais conhecidos eram o Skin Acne, que era um sabonete para a acne. Simplesmente tinha aquela questão da pele oleosa e da seborreia e da gordura que poderia, de alguma maneira, a higiene da acne era algo importante. Depois havia um produto que era o Sastid, que era com enxofre precipitado, porque as formações na altura era tudo muito, muito ligado a isto. Era enxofre, era mentol, era cânfora. Claro, eram os primórdios. Mas que neste momento tem engraçado que neste momento eu sinto que esse início, entretanto já vamos falar sobre isso, foi abandonado e neste momento estamos a voltar às vezes um bocadinho ao início. Porque agora mesmo os dermatologistas mais diferenciados e mais audazes muitas vezes vão buscar esses princípios ativos iniciais para complementar o tratamento. Porque isso era conhecido pelas formas magistrais. Algumas tinham esse rótulo, era magistral. E a Stifel o que fazia muitas vezes era trabalhar com um conjunto de dermatologistas que tinham feito as suas próprias formas. A fórmula do Una é das mais conhecidas. E depois começa a haver a questão de novas tecnologias, à medida que a indústria vai adquirindo conhecimento, aprendizagem, descobre uma forma de levar as ceramidas mais longe e ao usar as ceramidas criar aquela questão do cimento intercelular. Então aparece um produto que é o Fisiogel, que tinha essa questão, que ainda existe, que tinha um fator vectorial, tecnologia que levava as ceramidas no fundo a todas as camadas da basal, a camada granulosa, a espinhosa, e fazia com que houvesse o cimento intercelular fosse mais competente para... Intercelular, só para quem está a nos ouvir, que isso já são termos assim um bocado mais específicos, basicamente a nossa barreira da pele, ou seja, a nossa epiderme, é constituída por uma série de células e elas precisam estar ligadas umas às outras. E dentro dessa composição existem muitas coisas, fosfolipídios, etc. E há as ceramidas que há 30 e tal anos atrás já se utilizavam e continuamos a usar, ou seja, os melhores produtos que nós temos neste momento, nomeadamente numa da empresa para a qual tu trabalhas neste momento, acabam por também basear-se... usar essa tecnologia. Depois usava-se muito ácido lático
que era muito ergoscópico, conseguia captar e fixar a água, e isso é o que se chama hidratar. E desses anos para cá, provavelmente, e a ureia também, claro. Desses anos para cá, agora, o que é que faz a cosmética? Faz texturas, faz galénicas. Hoje em dia, a possibilidade de usar estas mesmas substâncias, mas com outras formas galénicas, aparecem os sérums, as loções, as pomadas, outro tipo de pomadas. Ou seja, hoje em dia, a possibilidade que a indústria farmacêutica tem para criar uma solução que seja aceito uma sensação. Usando as sensações, claro, mas que seja aceito pelos doentes, ou seja, aquilo que nós chamamos cosmeticamente agradável, efetivo. Hoje em dia a indústria consegue, coisa que em 89 isso não era possível, estava-se longe, mas este foi o caminho. Tu, entretanto, entras na Stifel, ascendes de forma meteórica até lá acima, mas mudas. Mas mudo. Tive estas coisas nas empresas e nas organizações não são fáceis. Eu, na altura, era o responsável por Portugal e então senti que o meu trabalho não estava a ser valorizado e, de alguma maneira, estava-me a sentir que não tinha motivação para continuar. Então, aceitei um projeto que era ser chefe de uma equipa na Uriage. Que é uma grande empresa ainda hoje. Que é uma empresa em que se baseia muito a cosmética francesa, que vem sempre da água termal. As águas termais em França sempre foram usadas muito para cosmética. Aliás, existe a Roche-Posay, existe a Vichy, existe a Pierre Fabre, são tudo baseados em águas termais. A própria água tem características que são diferentes e que podem ser usados como um benefício para a pele. Depois tive também alguma chatice com uma administradora da Uriage, então resolvi vir embora. Tiveste lá quantos anos? Tive lá 2 anos. Também como chefe? Também como chefe. Sei que nessa altura vivias em Lisboa, vivias num hotel. Vivia em hotel, durante 2 anos vivia em hotel. Conta aqui alguns à parte. Eu conheço médicos que te conheceram nessa altura na Uriage e conheço delegados que te conheceram nessa altura na Uriage e dizem que foi dos melhores anos que a empresa teve, em que realmente o ambiente era fantástico e há médicos que ainda recordam até hoje essa tua passagem por lá, até pela forma generosa que os trataste e que sempre tiveste. Sim. Isto é uma coisa que é importante nós deixarmos bem claro. Aqui o Pedro, o meu amigo, é um homem de relação, ou seja, este é um caso, e até já falamos disso outras vezes noutros podcasts, que é o Pedro, já estamos a ver aqui o percurso, esteve na Stifel, na Uriage, já vamos falar de onde é que ele está agora neste momento, mas nós médicos, claro, precisamos de estar associados a empresas com qualidade, mas nós acima de tudo associamos a pessoas. Ou seja, os médicos, não no meu caso, que nessa altura não estava, mas por exemplo, sei lá, estou-me aqui a lembrar por exemplo do Tomatos, que é um grande amigo, um grande abraço para ele também, grande abraço. Que te acompanha e que provavelmente muito da relação que ele tem com a dermatologia, até a forma como ele trata os pacientes, foi muito associada à forma como tu foste passando nestas empresas. Por isso é que nós, e isto eu gostava que tu me dissesse, eu acho que quem faz as empresas são as pessoas. Claro que sim. Claro. Não há outra forma. Quer dizer, nós podemos ter produtos muito, muito parecidos, mas ninguém consegue imitar a forma como tu te relacionas com os produtos e com os médicos. Isso é inimitável, não é? Os legados assumem certas características e que os tornam únicos, e é únicos na relação que têm com o médico e que têm com os produtos. Claro que se me falaste de 35 anos na dermatologia e aqui estou e continuo a ter o meu trabalho. Por isso é que eu digo que tu és o delegado de informação médica da dermatologia, delegado da informação médica, e és a pessoa que reúne o maior consenso entre os meus pares, ou seja, entre dermatologistas, como alguém capaz, sem dúvida, mas alguém que também sabe respeitar o espaço do médico. Por exemplo, eu noto, e até gostava que me comentasses isso um bocado, até porque o médico é sempre um profissional que tem pouco tempo, okay? É um tempo muito, muito limitado, e na verdade vocês são delegados de informação médica, acabam por querer vender, ok? O vosso produto, sendo que essa venda não pode parecer uma venda.
mas que eu acho que parece cada vez mais uma venda e muitas vezes até forçada. Isto é uma característica com quem eu já contacto contigo há 12 anos, ok? E efetivamente nunca houve sempre uma transmissão de informação, mas nunca uma imposição, nem nunca um transtorno. E eu noto que, por exemplo, a atual informação médica, claro que não estou a falar de todos, como é óbvio, mas isto é uma percentagem que efetivamente estão cada vez mais capacitados do ponto de vista técnico, ou seja, sabem as técnicas de marketing, sabem as técnicas de venda, mas a nossa relação passa muito mais que isso. E na verdade tornam-se muitas vezes muito chatos, ok? Chatos e importunos. Isto é uma coisa que tu nunca foste, nem chato nem importuno, e acho que é uma característica que toda a gente te associa a ti. Claro que o meu objetivo sempre foi respeitar o tempo do médico, respeitar a vontade do médico, e depois nunca parecer vendedor, porque os médicos não estão habituados a vendedores. A linguagem das vendas para um médico é difícil, é muito difícil de aceitar. Claro que hoje em dia temos a pressão que nos fazem dos laboratórios. Os laboratórios têm objetivos, têm que vender, então cria uma certa pressão. Eu sempre tentei lidar com isso da forma mais natural possível. E então, se a coisa que me incomoda era sempre pensar que estou a incomodar o tempo do médico, a vontade do médico. Mas não é fácil também. Também não é fácil. Mas sempre tentei uma forma mais simples, mais suave, mais. Mas tu que já tens tanta experiência mais transparente, nisso, não? em quem está a começar agora nesta área, neste ramo, porque há cada vez mais pessoas que trabalham na área da informação médica, qual é assim o teu conselho da melhor forma para conseguir estabelecer a relação que tu tens é irreplaceable, ou seja, é insubstituível. Claro. Quem quiser tentar clonar o Pedro Craveiro não vai conseguir. Mas qual é o teu conselho para quem está a começar e realmente está pressionado por essas empresas, essas multinacionais, a criarem uma relação com o médico de comercial, claro, mas acima de tudo que perdure ao longo do tempo, como tu conseguiste? A ideia de que menos é mais, sabes? A ideia de que não quer dizer que por mais tempo que eu queira estar junto do teu médico, que eu queira fazer perguntas, que eu queira saber mais, que isso me vá trazer mais resultados. Por vezes até acontece o contrário, porque se cria-se uma sensação de é chato, é algo que eu não é confortável para mim estar a ouvir tal linguagem. Por isso eu aconselhava que menos é mais. Mas, por outro lado, pensar sempre que isto é uma relação e as relações têm a sua própria dinâmica e elas têm que ser criadas naturalmente. Eu, no meu trajeto profissional, aquilo que eu mais aconselho é a palavra que mais vende é o nome. Se um delegado conseguir dizer o nome do médico mais que uma vez, já está a conseguir muito. Isso é verdade, pá. Às vezes o doutor, de forma... nós estamos a falar com alguém e nós percebemos claramente que aquela pessoa não sabe o nosso nome. E isso é um erro incrível. Para mim é dos mais graves. Estar a falar com o médico e estar a vomitar doutor e como o se médico... isso fosse uma coisa de que aproximasse, mas até pelo contrário, até repugna, não é? Até afasta, eu acho. Eu até já, muitas vezes eu digo, opá, na minha prática clínica, até professor doutor, deixem isso não é importante, opá. O importante é, efetivamente, eu tenho o meu tempo contado, vocês têm de trabalhar, querem-me transmitir a informação, vamos diretamente ao assunto, porque também é importante para mim, eu para poder ter uma consulta e prescrever produtos de qualidade aos meus pacientes, eu preciso da informação que vocês trazem, mas preciso de forma eficiente e que compatibilize com a minha agenda e com o tempo que eu tenho disponível. Ou seja, essa parte para mim é muito mais respeituoso chegar para mim e me dizer Manel, do que chegar professor doutor. Eu até adormeço no meio do professor doutor, sinceramente. Mas se me disseres Manel, parece é o nome, é a minha família, chama-se assim, é o que a minha mulher me chama, é o que toda a gente me chama, ou seja, isso desperta, sem dúvida. Nós temos uma técnica, né? Um delegado é alguém que tem uma técnica
que é de vendas, claro. O ideal é sempre fazermos perguntas abertas, usar aquilo que são os nossos 5 amigos, que é o como, quando, porquê, aonde e quanto, por aí. Que é fazer com que o médico nos diga qualquer coisa que nós queremos saber, para ir buscar dentro das características dos nossos produtos um benefício para o médico, neste caso é um benefício para o doente. Por vezes este processo não é assim tão fácil, porque não há tempo para responder tantas perguntas. As perguntas por vezes são mal feitas e na verdade um delegado é um grande perguntador. Tem que ser alguém que sabe fazer perguntas e por vezes não está preparado tanto para isso. Por vezes o delegado não tem a noção da percepção de tempo que o médico tem, e isso por vezes eu vejo no meu dia-a-dia, que há assim quer dizer, não se respeita o tempo, vai-se fazer perguntas que não são as melhores. O que eu noto é que há empresas que têm um guião, e esse guião, essa agenda tem de ser cumprida independentemente do dia, independentemente dos acontecimentos. E há empresas que o fazem. Nós sabemos que há determinadas, até identificamos logo algumas que parece que já vêm com o guião do início ao fim. Claro. Tu achas que isso aproxima? Eu acho que não, mas depois quando tu observas os resultados dessas empresas, percebes que o guião faz sentido, porque realmente conseguem mais resultados. Não sei se a pressão que fazem, a agressividade que têm com o médico pode criar aquilo que é pôr o produto na caneta. Na cabeça. Na cabeça e na caneta. Que é, quando tu fazes muita pressão, podes criar isso, que é quando aparece uma patologia que necessita de um cosmético, esse pode ser o primeiro que te vem à cabeça. Porque um gajo foi melgado. Ouviste tantas vezes. Agora, o que é que os concorrentes desses laboratórios pretendem? É não ficar igual a eles, mas ir por esses caminhos. Não, isso é uma coisa muito importante que tu acabaste de dizer, que muitas vezes o produto que nós temos tem determinadas características e pode até parecer que essa característica é mais importante para a marca, mas tu, com a conversa que tens com o médico, apercebes-te que realmente não é essa a característica que vai fazer com que o médico a prescreva, outra qualquer. E essa sensibilidade que o delegado tem de ter de perceber, ou não, para este médico, o que vai fazer com que ele prescreva este produto ao invés do outro é aquela característica, e é isso que vocês vão buscar. Sim. Depois passas pelo Uriage e depois passas para... E depois tive um grande momento, consegui-me despedir da Uriage num convento, uma igreja, que era o convento a igreja da Pousada Reales, em que dei um exemplo à minha equipa, porque eu era chefe de equipa e não me sentia motivado para os motivar, e eu só entendo estas questões das chefias como alguém que tem capacidade para motivar, basicamente é isso. E então eu resolvi vir embora, e isso foi um belo momento, com uma pasta atirada pelo ar num pátio interior. Também já ouvi falar da Reales. Isso foi um grande momento, em que eu mais uma vez tentei que toda a gente percebesse que eu não estava ali não era um mercenário, eu era um missionário. Então tinha acabado a minha missão e resolvi vir-me embora. E depois estive a dar formação a 2 laboratórios, e dar formação também a uns ajudantes de farmácia que tinham um curso, faziam uma espécie de um mestrado em Lisboa. Isso foi um período interessante para mim, de aprendizagem. E depois, no dia 2 de janeiro de 2006, entro para La Roche-Posay, onde estou agora, já faz 18 anos. E onde tu vais, provavelmente, onde eu vou terminar esta tua carreira brilhante. Eu posso dizer uma coisa, durante a minha formação, que nós sendo dermatologistas, temos um internato de 5 anos, eu disse muitas vezes que tive 2 orientadores. Um deles, o meu orientador de formação oficial, que foi o Dr. Paulo Varela, um abraço para ele também, e tive também o meu outro orientador, que foi o Pedro Craveiro. E efetivamente tiveste um papel muito, muito importante na forma como foste apresentando a dermatologia, como me foste explicando a história, porque
A nossa vida passa por histórias. História. Se uma pessoa estiver num sítio e não souber o que aconteceu antes, nunca vai estar enquadrado com aquilo que está a acontecer agora. E às vezes uma pessoa chega a um sítio e diz: eu não percebo porque é que as pessoas se comportam assim, mas se efetivamente nós conhecemos a história, aquilo pode fazer tudo muito sentido e até ser um comportamento não desajustado, mas completamente correto. Normalizado, correto. Eu tenho muitas situações com o Pedro ao longo destes anos. Posso também falar de uma, e acho que também estás a pensar nela, que foi numa das minhas primeiras apresentações em congresso, em que, só para perceberem a importância aqui do Pedro, em que efetivamente eu ia bem vestido para a apresentação, mas vinha de sapatilhas, que agora até é uma coisa que uma pessoa até pode ir a um casamento de sapatilhas, mas naquela altura, que já foi há 10, 11 anos, ainda não era visto como era visto agora, e efetivamente foram toda a gente a apresentar, e eu estava de sapatilhas e disse: está toda a gente de sapatos e eu não tenho sapatos, e quem é que está ao meu lado? O Pedro. E eu: Pedro, estou um bocado preocupado, não tenho sapatos nem gravata, não era? Não tinha os dois. Eu não me lembro se a gravata... Mas o que te estava a tornar mais desconfortável eram os sapatos. E eu disse: eu devia ter uns sapatos. E tu disseste: quanto é que tu calças? E eu: 42. Eu também. E o que é que aconteceu nesse momento? O que aconteceu neste momento é que eu fiquei com as tuas sapatilhas, tu ficaste com os meus sapatos. Eu posso dizer que foi a primeira e única vez que vesti uns sapatos de Prada. Okay? Foi a primeira vez. Até hoje nunca calcei uns sapatos Prada. E confortáveis, muito levezinhos. E efetivamente fui fazer a minha primeira apresentação de dermatologia com os teus sapatos. Ou seja, foi quase aquela expressão de pôr nos sapatos dos outros, foi isso mesmo que aconteceu. Sim, porque essa é a definição de empatia. A empatia é a nossa capacidade de nos pormos nos sapatos de alguém. Isso para mim foi um grande momento. Aquela questão de eu conhecer a dermatologia toda e poder apresentar toda a gente, isso também foi, para mim, foi uma espécie de um legado que podia fazer e que tive todo o gosto de o fazer. Depois fui acompanhando a tua formação, os teus sonhos, porque tu és dos que sonha, e perceber que tudo isto acontece de uma forma tão rápida, e tão bem construída, porque o que tu és hoje realmente tem muito a ver com o que é o passado, tal como a dermatologia. O que é hoje a dermatologia é o seu passado que a fez hoje. Por isso é que é importante nós percebemos o que é o passado das coisas. E da mesma forma que nós estamos aqui, há outras pessoas que nos estão a ouvir do outro lado e estão a dizer: pronto, lá o Manel, o professor Dr. Manel, levou ali o Pedro e mandou umas indiretas à informação médica. Há alguns que abusam do tempo e da chatice, mas também tinha piada fazer o contrário. Mas eu também sou uma pessoa justa. E por isso coloco também a questão seguinte: e os médicos, os dermatologistas, comparativamente ao antigamente e o agora, estão mais chatos? Estão mais indisponíveis? Não, eu diria que estão muito melhores. Eu não acredito, não sou daqueles que acham que o que era bom porque era... tu podes efetivamente dizer, porque tiveste no passado e agora. Eu conheci tudo que era os catedráticos da dermatologia. Claro que na altura a dermatologia eram muito poucos dermatologistas. Isso fazia com que a sua escola, os seus comportamentos fossem um pouco diferentes, fossem um pouco mais afastados. Quando a formação começa a contemplar mais internos de especialidade e começa a aparecer mais gente, claro que a dermatologia mudou. E a dermatologia hoje em dia, na sua formação para interno, claramente anos-luz do que era. O que acontecia muito naquela altura era que o poder do diretor de serviço era enorme. Ele decidia aonde é que se iria fazer as formações, mesmo quando acabava a especialidade, ele é que decidia onde é que o novo especialista ia dar a sua consulta privada. Tinha que se pedir autorização para se fazer consulta privada. E eu noto que a formação hoje em dia é muito melhor, aliás, porque a própria nota de entrada para a especialidade não tem praticamente nada a ver. Eu lembro que num congresso em Coimbra, do Dr. Henrique Oliveira, apareceram 2 100s. Tu sabes quem são os 2 100s? Que é o André Cerejeira
era, e o José, um de Lisboa, interno de Lisboa. Estavam 2 100. E 100 tiraram 100 da especialidade. Desculpa, 2 100, não, desculpa. Tiraram 2 100 da especialidade. Que era o Pessoa, qualquer coisa. Era José. É Pessoa, ele é Pessoa. Sim. E depois era o André Sergeiro. E estava o Sr. José Matos a comentar que na altura tinha tirado 70 nesse exame, que dava acesso à especialidade. E dizia que naquela altura, que agora, a nota que ele teve na altura em que fez o exame, agora nem para maqueiro dava para ir, que era uma expressão, foi uma expressão engraçada, que é para perceber que hoje em dia, para ter acesso à dermatologia, tu tens que ter tens que ser muito inteligente. E uma formação e efetivamente eu também acho que a exigência e a formação e o empenho de quem está agora também é muito grande, e não podemos esquecer que realmente esta relação entre as duas partes, o médico e a informação médica, continua a ser fundamental, mas sempre centrada na pessoa. Trabalhas atualmente, e como falaste muito bem, na L'Oréal, que representa uma série de marcas, La Roche-Posay, Vichy, SkinCeuticals, CeraVe, que é uma empresa com a qual tenho excelentes relações e que reconheço qualidade. É uma mais-valia para essa empresa poder ter alguém como tu, Pedro. Alguém como tu, pessoa, e alguém como tu, profissional, que tem conseguido criar esta relação única com os médicos, e que um dia, infelizmente, quando tiveres de abandonar, até porque não trabalhamos para sempre, claro. E a vida vai muito além daquilo que nós fazemos, mas isso dava outro podcast. A empresa irá perder, mas felizmente tem conseguido reconhecer a importância que tu tens no mundo da dermatologia para os mais velhos, ok? Por exemplo, o Dr. Matos, mas também para os mais novos e os que seguiram atrás de mim. Agradeço-te muito, Pedro. Deixa só concluir que alguém que tem a experiência que eu tenho, e experiência na verdade é uma montanha de erros, já errei muito, mas nós chamamos a isso experiência, mas é assim, que é o que eu estou a tentar, é fazer com que as pessoas tenham um trajeto idêntico a mim, ou dentro de características que não são iguais, nunca serão iguais, mas fazer uma espécie de um sucessor. Já encontrei as pessoas para isso acontecer, por isso agora esse é o meu trabalho. Muito fazer bem. Que alguém tenha tanto gozo em trabalhar como eu tive. Isso é uma coisa que tu sempre tiveste, trabalhas sempre com muito gozo. E da minha parte, enquanto dermatologista, agradeço o facto de realmente estas qualidades, estes ensinamentos não se perderem. Aquilo que tu fizeste foi um serviço para a dermatologia, e aproveito também este podcast, e o objetivo era que as pessoas te conhecessem, embora toda a gente já te conhece, mas conhecessem quem não te conhece, mas também de servir um bocadinho de forma a agradecer-te e a homenagear-te por tudo aquilo que me fizeste a mim pessoalmente e também para a dermatologia. Por isso, muito obrigado, Pedro. Obrigado por seres a pessoa que és, sempre genuíno, sempre generoso. Quem te conhece não te esquece, e espero que ainda continuemos aqui muitos anos. Muito obrigado. Relativamente aos ouvintes, se tiverem alguma questão para mim ou para o Pedro, é só colocarem, e pronto, e se tiverem algumas questões, nomeadamente com os produtos da La Roche-Posay e tudo, esta é a pessoa certa para vos poder ajudar, principalmente aos médicos e outros profissionais de saúde. Obrigado e até à próxima.